Gente, essa tragédia que aconteceu com o avião da Voepaz, né, o ATR-72, uma coisa muito triste, muito lamentável. Mas eu vou explicar para você, vou tentar ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar muito longo. O que que acontece? A asa de um avião, ela é um aerofólio. Então, você pode ver que toda asa de avião ela é inclinada, né? É totalmente física. Como que um avião voa? A asa é ligeiramente inclinada, ela é um aerofólio, né? Aqui tem um bordo de ataque. E o que que acontece? O ar que passa em cima da asa, ele é mais rápido que o ar que passa embaixo. Isso, o que que acontece? Gera uma diferença de pressão, onde que o ar que passa em cima mais rápido, ele praticamente suga a asa para cima, né? O ar passa aqui, a asa completamente lisa. O ar que passa em cima gera uma diferença de pressão com o ar que passa embaixo da asa e ele praticamente suga a asa para cima, onde que eleva a aeronave. Então, o que que acontece? Essa superfície super aerodinâmica, ela tem que ser completamente lisa. Os aviões, todos os aviões hoje praticamente mais modernos, na frente da asa, que chama o bordo de ataque, e o bordo de fuga é o final da asa, onde tem os comandos de voo, se chama bordo de fuga. O ATR, aqui no bordo de bordo de ataque, ele tem o que chama ice boots. Eles chamam de botas, borrachas, são como se fosse balão, sabe? São borrachas infláveis. Quando aqui no bordo de ataque acumula gelo, o piloto aciona, ele infla e quebra os gelos. Só que o que que acontece? Tem um limite. O ATR, por exemplo, diz que ele passou por uma camada extremamente severa de formação de gelo, reportado no momento, inclusive, por outros pilotos de outras aeronaves, né? Então, o ATR, como ele voa numa determinada altitude, ele voa exatamente no meio. Ele, ele voa exatamente no meio onde que mais forma gelo, que é entre 12 mil pés, 15 mil. Os Boeings, Airbus e tal voam 36 mil pés, 38 mil pés. Então lá para cima já é diferente, mas forma muito gelo também. Os aviões a jato modernos, no bordo de ataque, eles têm, vou te dar um exemplo, é como se fosse um ferro elétrico, entendeu? Ele esquenta. Ali, ele tem uma camada ali de ferro, que aquilo ali esquenta, fica o tempo todo quente, muito quente. Se você pôr a mão, você queima, né? Para quando ele estiver voando em altíssimas altitudes e formar gelo na asa, no bordo de ataque principalmente, ali está tão quente que o gelo derrete. O ATR, ele é diferente. Depois do meu vídeo tem um Lito explicando aí também. E eu vou pôr um outro vídeo explicando o que que acontece também. Então o ATR, ele é diferente, ele não tem essa frente aqui no bordo de ataque de metal, ele tem de borracha, que o Ice Boots que chama. Quando o gelo forma, o piloto aciona, ele inflama e quebra o gelo. Só que numa condição muito severa de gelo, nem sempre isso funciona. Então, o que que pode ter acontecido com a TR? Todo mundo hoje só tem suposição. Tudo é suposição, tá bom? Ninguém tem nada ainda concreto. Até porque, como diz o Lito, e é sabido, a gente vê no Mayday Desastres Aéreos, né? Para um evento, acidente aeronáutico acontecer, não é apenas um fator. Sempre são vários fatores. Nunca é um só. Pelo vídeo que nós vimos do ATR caindo em parafuso chato, a gente chama aquele tipo de condição, parafuso chato, é quase que impossível você sair de um parafuso chato. Só se você estiver numa altitude muito, muito alta e você cabra não pica, né, para baixar, você pica o manche, empurra o manche para frente
põe o nariz do avião para baixo e ganha altitude, e ali você vai tentando sair do parafuso chato, sabe? É uma manobra muito difícil de sair, de realizar e conseguir sair do parafuso chato. A maioria termina em acidente. Foi o caso, mais ou menos, o caso da Marília Mendonça, que o avião caiu rodando também, caiu de chapa, né? Outros casos aí tivemos. E o que que aconteceu com a TR? No que foi formando gelo em cima da superfície aerodinâmica da asa, aquilo ele foi criando crostas de gelo, crostas grossas, e a asa ela começa a perder o seu efeito aerodinâmico, entendeu? Aquilo ali é um efeito aerodinâmico que acontece ali, tudo física, completamente física. Se vai formando gelo em cima da asa, vai formando gelo, e cada vez mais gelo, a asa perde a aerodinâmica e a sustentação que deve ocorrer. E outro fator também que aconteceu com essa TR foi o quê? Por que que ele foi reduzindo a velocidade, reduzindo a velocidade? Arrasto. O gelo, tudo que não é liso, não é aerodinâmico, super aerodinâmico, ele gera arrasto. Tanto que logo que o piloto decola, o que que ele faz? A primeira coisa que ele faz é recolher o trem de pouso, porque o trem de pouso gera arrasto. Então ele tem que decolar e já recolher o trem de pouso para eliminar arrasto, sabe? Flap. A gente decola com flap, depois que você decola, você recolhe o flap, porque o flap ele é para gerar arrasto, então mais utilizado para pouso. A gente, né, o flap, a gente utiliza ele em pouso e decolagem, justamente porque tem baixa velocidade, a gente aumenta a área da asa, mas ele gera arrasto, entendeu? Então, por isso que quando a gente decola, a gente já recolhe flap e trem de pouso. Então, o que aconteceu com esse ATR que caiu? Ah, e uma outra coisa lembrado também, que todos sabem, que ali no sul é muito frio, né? É muito frio. E essa semana a meteorologia, ela já tinha avisado que vinha uma frente fria aí, né? Então, aquela área do sul ali já é bem fria, o avião veio de lá. Então, ele já veio voando. Tem imagens, né, da gente que embarcou um pouco antes, filmou, e lá já estava chovendo, lá já estava o tempo bem frio. Então, ele já veio frio o tempo todo, desde o início. E veio só esfriando, esfriando. Aí entra numa situação de gelo severo, né, que a gente chama. Então, o que pode ter acontecido? Gerou muito arrasto, perdeu o efeito aerodinâmico da asa, né? Superfície aerodinâmica, formou muito gelo, e aquilo ali a velocidade foi reduzindo, reduzindo, até que o avião praticamente ele não teve nem como planar, ele começou foi girar. O motor estava operante, o piloto deve ter brigado muito ali com os comandos, né? Com o motor, com o comando, para tentar recuperar, tentar sair. E você vê que ele girou porque tinha um motor puxando, um motor puxando. Mas como eu digo de novo, tudo é suposição e nenhum acidente acontece apenas por um fator. A formação de gelo na asa, no bordo de ataque desse ATR, pode ter sido um dos fatores. Pode ter mais. Então a gente vai aguardar aí a conclusão do CENIPA, né, as investigações e tal, tipo o Mayday, sabe? Aquele Mayday lá da Discovery, né? Que detalha bem como que ocorrem os acidentes. Então assiste aí o vídeo do Lito explicando melhor, e também tem um outro vídeo que eu postei também junto a este, mostrando como que funciona os boots attack. Eu vou fazer diferente, eu vou pôr esse vídeo no início, tá? Você assistiu primeiro já esse vídeo no início, em seguida eu falando, em terceiro o Lito explicando também. Então assiste aí e veja o que aconteceu. O que a gente tem a respeito desse infeliz acidente que aconteceu hoje com uma TR-72? Bom, esse aqui é uma maquete de uma TR-72. Ele é um avião que ele voa baixo, ele é um turbohélice e ele faz essas rotas regionais com muita propriedade. E ocorreu, muita gente está falando sobre formação de gelo, então a gente sabe que
A formação de gelo é um evento crítico para este avião especificamente. No entanto, existem diversas mitigações de segurança para evitar que aconteça a formação de gelo que leve a uma perda de controle da aeronave. Então, em relação ao acidente de hoje, a gente não sabe quais foram os eventos que levaram se foi, por exemplo, o gelo, se foi formação de gelo, quais foram a sequência de eventos que levaram à formação de gelo, que não deveria causar um acidente, a causar um acidente, entendeu? Então, as imagens que estão sendo vistas aí em todas as mídias sociais, das pessoas que filmaram, mostram o avião ele descendo, né, praticamente na vertical e em giro, assim. O que é esse fenômeno? Esse fenômeno é o que se chama de parafuso chato, em que o avião ele perde tanta aceleração, tanta velocidade, não aceleração, velocidade, que ele perde sustentação. E a partir do momento que perde sustentação, dependendo para que lado ele virar primeiro e o sentido de rotação da hélice tem uma influência nisso, ele vai passar a girar e descer praticamente num ângulo vertical, assim, é como se ele não tivesse nenhuma velocidade para frente, ele apenas desce na vertical. E quando acontece essa perda de sustentação, os controles do avião que ficam normalmente aqui na ponta de asa, como dá para a gente ver aqui nesses tracinhos, eles perdem a eficiência, porque eles precisam ter velocidade para que haja controle. Como ele está descendo na vertical, não existe velocidade horizontal. E aí não existe controle para se sair de uma situação dessa. Se tiver, muitas vezes, uma altitude muito alta, muito mais alta, talvez se consiga recuperar. Eu não sei especificamente sobre este avião, quando ele entra em parafuso chato, em flat spin, que é o nome técnico em inglês, eu não sei se ele é recuperável. Mas ele é um avião certificado, então eu imagino que deve ter uma maneira de recuperar. Como também tem maneiras de que, mesmo que ocorra a formação de gelo na asa, você tome ações para mitigar esse problema e não perder o controle do avião. Então agora a gente só tem mesmo que aguardar toda a investigação para entender o que levou esse avião a entrar nessa condição e não ser possível recuperar. Por enquanto é só isso que a gente tem que esperar mesmo aí a investigação do CENIPA para entender todos os passos que levaram a isso. Em relação à TR, em relação ao avião, o ATR-72, ele é um avião muito seguro aí, ele voa o mundo inteiro, e a gente não escuta falar muito em acidente, a gente escutou falar em um acidente no Nepal ano passado, que foi por erro operacional em que as hélices foram colocadas em voo em uma posição de marcha ré, praticamente isso, como se fosse isso. Não marcha ré, mas ela em passo que não produz nenhuma tração no avião. Sem tração, o avião perdeu velocidade a ponto de inclinar uma asa e não ter tempo de recuperar. Mas em relação à formação de gelo, ocorreu, que eu lembro de um acidente, acho que em 1996, aconteceu um acidente por formação de gelo no ATR-72, mas depois disso teve modificações no avião, tanto modificações no sistema, como também na maneira de operar em condições de gelo. E aí eu não lembro de outro acidente que tenha sido causado por causa de gelo. Não estou dizendo que esse foi. Esse é o que está sendo muito falado por todos os lugares, mas realmente a gente tem que aguardar a investigação do CENIPA. É isso. Valeu, Lito. Lito Souza, Aviões e Músicas. Volto a recomendar aqui para vocês que assistam a entrevista que o Lito deu para o Tramontina faz um mês, aqui no Tramonta News. É um dos vídeos mais assistidos do canal do Flow News. Claro, foi gravado há um mês, não é? Mas para quem gosta de aviação, para quem é curioso, para quem quer entender um pouquinho mais, é um papo muito legal do Tramontina com o Lito, que gravou esse vídeo pra gente aqui no Flow News. Quero agradecer ao Lito, a assessoria do Lito que nos ajudou. É sempre importante ter a palavra de quem entende da coisa, né? A gente ouviu o Lito, ouviu o Fernando, e eles correm na mesma raia do CENIPA e da ANAC.
Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.